São termos intercambiáveis. Eu quero te falar, isso procede de Deus. Escute o que eu vou te dizer. Deus é um grande santuário. Preste atenção. Deus é um grande templo. Assim como Deus é um grande templo, um templo constituído de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como nós somos seres tripartidos: corpo, alma e espírito. Entende? A salvação, ela abrange essas 3 partes do nosso corpo. Salvação do espírito, quando cremos. Salvação da alma é o que está acontecendo agora por meio do trabalho da cruz, é um processo. Por meio do trabalho do Espírito Santo, usando circunstâncias, usando a cruz, é um processo. E por último, a salvação do nosso corpo. Quando Cristo Jesus vier, esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Então nós temos a salvação também em 3 fases. Mas veja bem, Deus é um grande templo. Quando Deus revelou o templo para Moisés, o tabernáculo para Moisés, lá em Êxodo capítulo 25, você se lembra que Deus disse assim para ele: faça tudo conforme o modelo que te foi revelado. Sim, agora use bem o sentido das coisas. O que Deus quis dizer com a palavra modelo? O tabernáculo de Moisés tinha um modelo? Claro. Agora eu pergunto, qual é o modelo? Da onde foi tirado este modelo? É uma grande pergunta. Aqui está. O modelo do tabernáculo é Deus mesmo. Lembra, irmãos? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um grande santuário, habitado pelo seu Filho e pelo seu Espírito Santo por toda a eternidade. Na eternidade passada, quando não havia nenhum átomo sequer, só havia Deus na comunhão do seu Filho e na comunhão do seu Espírito. Agora, quando você abre o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne, é uma referência, o verbo é uma referência ao Filho de Deus, se fez carne e habitou. A palavra habitou é tabernaculou. Então agora o verbo armou, aquele tabernáculo celeste, ele desceu para a terra. Irmãos, preste atenção. Talvez nós não consigamos aqui tocar todos os pontos deste assunto, mas se você for no livro de Salmos, você vai ver a palavra santuário, os lugares alto ou altíssimo lugar, você vai ver a palavra tabernáculo. Se você pegar a palavra tabernáculo no livro de Salmo, no texto hebraico, você vai ver que ela só vai ocorrer a partir do livro de Samuel. Então não faz referência ao tabernáculo de Moisés. E os salmistas, e boa parte dos salmos, eles só vão ser exatamente interpretados a partir do livro de Hebreus. A palavra moradas. Quantas vezes você encontra no livro de Salmos a palavra moradas? Habitar nas tuas moradas. O que o salmista quer dizer, irmãos? O que ele quer dizer? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. O que ele quer dizer no Salmo 27? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei desesperadamente. É assim que está no texto hebraico. Que eu habite na casa do Senhor. O que é a frase casa do Senhor no livro de Salmos? Era aquele tabernáculo de Moisés? Era aquele templo de Salomão? Nunca, irmãos. Isso seria como que empobrecer a revelação e a aplicação da palavra de Deus. Se você estudar o que significa casa de Deus, isso é um tema doutrinário. Este é um tema doutrinário, irmãos. Você tem 2 maneiras de estudar esse assunto. Ou começar em Gênesis capítulo 2, versículo 22, quando diz que Deus da costela do homem transformou-a numa mulher. E aqui talvez você comece a pegar as primeiras raízes para entender o assunto casa de Deus, e começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Ou então você começa em Gênesis capítulo 28, Betel, quando Jacó tem aquela visão da escada que tocava os céus na terra. Ele disse: esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. Você pode começar aqui. Se você começar, irmãos, você vai ver uma linha que ela começa no livro de Gênesis e ela termina em Apocalipse. O assunto casa de Deus. Jesus, irmãos, ele trouxe o maior significado desta doutrina, deste assunto, especialmente no Evangelho de João.
Então ele vai mostrar que o assunto casa de Deus é um assunto místico, é uma realidade profunda. Casa de Deus, templo, é uma realidade em Deus e comunica para nós o mais profundo anelo do seu coração, que é ter comunhão com o seu povo. E como nós vamos ter comunhão, irmãos? Como? Como nós podemos tocar as esferas mais altas? Isto que o livro de Hebreus vai mostrar. Vai mostrar que existe um santuário, e nesse santuário Cristo é o sumo sacerdote. Mas ele é o sumo sacerdote como? Ele é ministro. Então o que significa o sumo sacerdote? Ele é aquele que ministra. Agora me vem a pergunta, em que condição ele ministra? Qual é a natureza do seu ministério agora? Cristo tem um ministério agora? Tem, irmãos. Ele tem um ministério agora. Não cessou toda a sua obra de salvação cessou, tudo está consumado. Agora, qual que é a sua obra? O livro de Hebreus vai dizer, conduzir muitos filhos à glória. Como assim? Agora que nós vamos entender. Deixe-me dar um exemplo para vocês. Números capítulo 19. Tem uma experiência gloriosa. Certa feita Deus disse assim para Moisés, diga para Eliezer é filho de Arão, tome uma novilha vermelha. Então ele deveria tomar a novilha vermelha, ele deveria se colocar na frente do tabernáculo e aspergir o sangue 7 vezes para frente. Curioso, foi um sacrifício único que Deus pediu, mas não existe casualidade na Bíblia. A Bíblia não é um livro onde as coisas acontecem de qualquer jeito. Tudo tem um extraordinário e glorioso significado. Então vamos procurar as aplicações. Primeiro, Eliezer era filho de Arão. Significa, ele seria o futuro sumo sacerdote. Futuro sumo sacerdote. Então o que isso significa? Uma oferta relacionada com o futuro. Uma oferta relacionada com o futuro. Ele se colocava à frente do templo, do tabernáculo, e aspergiu o sangue 7 vezes. O que isso fala, irmãos? Do aspecto subjetivo do sangue de Cristo. Nós não podemos pensar no sangue do nosso Senhor Jesus relacionado unicamente com o perdão dos nossos pecados. Graças a Deus, o sangue de Cristo Jesus derramado há 2000 anos atrás nos perdoou para sempre. Quando você olha esta mensagem, você olha para o sangue que foi vertido há 2000 anos atrás, você sabe que Ele te perdoou para sempre. Ele não jogará na sua face aquilo que Ele já perdoou. Para sempre. Com uma única oferta, Ele perdoou para sempre. Está consumado, acabou, o pecado foi vencido. O sangue diz isto.